Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Daniel Albuquerque e hoje trago-te mais uma novidade da Trust. E desta vez a novidade é a nível de som. Estou a falar nada mais nada menos do que aqui a soundbar da Trust, a GXT 620, ou como diz aqui, Axon. É o modelo desta soundbar. Vamos fazer o unboxing, vou-te falar um pouco sobre as características dela e vamos também ouvir o som que ela dá. Por isso, fica até ao fim do vídeo. Conforme eu disse no início do vídeo, mais uma novidade da Trust. Inicialmente foi o rato da Trust, este rato que eu tenho aqui, acho que consegues ver, este rato ergonómico com este RGB aqui de lado. É um rato muito fixe que eu estou a usar no meu dia a dia aqui no meu setup. Desta vez resolvi trazer então esta Axon da Trust, esta soundbar que também tem RGB. Não sei se reparaste na caixa, ela também tem RGB. É uma soundbar da gama da soundbar que eu já uso. Esta soundbar que está aqui atrás, que é a Asto, que é uma soundbar que é alimentada por cabo USB, ou seja, está ligado a um transformador ou um hub alimentado para poderes ter a tua soundbar alimentada, e liga a um computador por jack 3.5, neste caso aos fones do computador. É uma soundbar para usares num portátil ou num desktop, coisas assim do género, não muito aconselhável para TVs, tendo em conta que a maior parte dos LCDs e das Smart TVs hoje em dia não têm saída de jack 3.5, estas soundbars são mesmo para usares no teu computador. Também dá para usares num smartphone no caso de ter saída de jack 3.5 para fones. Pronto, sem mais demoras, vamos então abrir a caixa para te mostrar então aqui a soundbar Axon da Trust. Cortar aqui os selos. Já ia fazer as neiras. Ora então, esta é mesmo a primeira vez. Ok, a Trust envia aqui uma mensagem em preto. Eu vou-te ler, não é muito perceptível. Thank you for choosing Trust Gaming. Obrigado por teres escolhido a Trust Gaming. Depois tem o link, ou neste caso o endereço do site da Trust. Ora, começamos então já aqui com um folhetozinho com a imagem da soundbar, que tem aqui algumas indicações do funcionamento e da ligação da soundbar. Tem aqui também um folhetozinho que é a informação legal da soundbar. E ela vem tal e qual conforme tu estás aqui a ver. Os cabos aqui e a soundbar posta dentro deste género de saco que está aqui em esponja. Vamos então abrir aqui esta fita. Cá está. Esta é então a Trust Axon GXT 620. Para começar, tem aqui um género de um tecido cinzento que lhe dá um toque muito fixe. Ao contrário, por exemplo, da Trust que eu tenho aqui atrás, em que é uma rede metálica, este não, este é um tecido, dá outro toque aqui então à soundbar. Tem aqui então um pin que diz GXT, que é a marca gaming então aqui da Trust. Passando então aqui para o lado, tem então um botão on-off e é o botão também regulador de volume. Tem aqui deste lado, não sei se consegues ver, um indicador de ligado e desligado, que é o indicador para saberes então se a soundbar está ligada ou não. Aqui atrás tem então a saída com os fios, conforme eu te disse, um cabo com USB e um cabo com jack 3.5. Aqui na parte de trás tem então aqui um botão, e este botão eu vou-te já explicar o que é. Provavelmente já deves ter apercebido com o que se vê aqui na caixa. É verdade, estas partes brancas aqui na coluna, estas áreas brancas de um lado e do outro daqui da soundbar, não coluna, soundbar, são precisamente LEDs RGB, ou como a Trust chama, Rainbow Wave.
Ok? Isto são então LEDs RGB, vai dar então um toque muito fixe, muito gaming, então aqui à soundbar, aqui à GXT 620 Axon. Vou então aproveitar aqui a caixa para te passar algumas características técnicas que estão aqui na parte de trás. Começando já pela frequência dinâmica, a informação que nos dá aqui é de 20 Hz a 20 kHz, que é mais ou menos os valores que nos dão na maior parte dos produtos de áudio que eu até tenho trazido aqui ao canal. Estamos a falar obviamente a nível de fones, colunas, normalmente é entre 20 Hz e 20 kHz. Uma potência então de 12 watts, porque tem dois drivers de 6 watts cada um e cada driver mede 45 mm de diâmetro. Tem RGB em modo Rainbow, ok, conforme já diz, controlos on e off de volume e on off de LED, ou seja, não há um controle dos LEDs, não podes escolher a cor, não podes escolher o efeito, isto é automático, por isso só vais ter mesmo dois controles, que é o controle de volume on off e o controlo de ligar e desligar os RGBs. As dimensões da soundbar são então de 420 mm de largura, 80 mm de altura e 67 mm de profundidade. E tem um peso total de 585 gramas. Pronto, isto são as características técnicas que eu te posso passar para já. Vamos então agora ligar a soundbar, passar alguma música para tu teres mais ou menos, para ver se eu te consigo passar, te dar alguma noção do som que ela deita e também para teres uma noção de como funciona então o Rainbow Wave, ou seja, os RGB então aqui da soundbar da Trust. Ok pessoal, então isto é o som que está neste momento a sair da soundbar. É assim, o som não se pode esperar aqui grandes graves, obviamente. Isto é uma soundbar, não é um 2.1, não tem um subwoofer, por isso não podemos esperar sinceramente grandes graves. Então aqui da GXT 620 da Trust. Vou então subir aqui um pouco o volume para o máximo. Sim, não sei se tiveste a noção, mas a coluna distorceu, ou seja, a soundbar distorceu aqui um pouquinho, ok? No máximo, o som tornou-se um pouquinho desagradável. Mas é um som normal, digamos assim, aí nos 50%, ou pouco mais, o som é bastante aceitável. Os agudos, os graves, porreiros, bastante perceptível a voz do cantor. A meu ver, o som é aceitável, pena realmente então distorcer aqui um pouco quando está no máximo. Então agora, para finalizar, vamos aqui fazer um balanço. Pontos positivos e pontos negativos então aqui da Trust Axon GXT 620. Começando se calhar então aqui pelos pontos negativos. A impossibilidade de controlar os RGB, ou seja, de poder escolher a cor ou o efeito que os RGBs possam ter. Ou seja, isto tem uma forma de funcionar, um único efeito, que é sempre o mesmo que está a acontecer na soundbar, não tem forma, não há software, não há nada para controlar então os RGB. Outro ponto que a meu ver pode ser um ponto negativo é a forma de alimentação da soundbar. O facto de ser USB, aqui eu acho que limita um pouco, porque se tu tiveres poucas portas USB no teu computador, vais ser obrigado a comprar um hub. E o hub, para funcionar com este género de soundbars, tem que ser um hub alimentado. Os hubs alimentados normalmente não são propriamente baratos,
logo aqui vai ser um pouco dispendioso. Penso que se estas soundbars pudessem trazer já uma ligação direta a tomadas elétricas, seria um ponto realmente então positivo. Um outro ponto negativo aqui então da Axon é o facto então de não ter, conforme tem aqui a Trust Asto, que é a soundbar que eu uso, não ter então a entrada de jack 3,5 para fones. Dá-me um jeitaço ter a soundbar aqui na minha frente e ao editar os vídeos para ti, para tu poderes ver, eu poder ligar lá os meus fones, poder ter os meus fones e não incomodar ninguém e ter uma percepção muito melhor do som que eu te vou entregar nos meus vídeos. Nesta soundbar, o que é que vai acontecer? Não há possibilidade de ligar os fones. Se quiseres ligar os fones, das duas uma, ou desligas a soundbar, se for um portátil, desligas a soundbar e ligas os fones. Vai haver sempre aqui um desarranjo para tu poderes trocar por fones, etc. E tu perguntas se calhar, então, mas tu não tens fones USB, não dá para ligar fones USB? Dá para ligar fones USB. O problema é que eu não edito vídeos com fones USB, tendo em conta o delay ou o lag que possa haver aqui de atraso entre a imagem e a voz. Eu odeio ver um vídeo em que a voz está desencontrada da imagem. Por isso, não te quero entregar isso e então eu esforço-me para ter sempre o melhor e então uso uns fones ligados por fio, que também são uns fones Bluetooth, mas eu prefiro tê-los ligados com fio para fazer as minhas edições. Tendo em conta então que esta soundbar não tem essa ligação, ou arranjas um adaptador em que tenha um jack 3,5 macho, duas entradas de jack 3,5 fêmea, para poderes ter dois dispositivos ligados em simultâneo. Caso contrário, vais ter que desligar um para ligar o outro. E eu, muito sinceramente, este para mim é o ponto mais negativo então aqui da soundbar da Trust. E estes, para já, são os 3 pontos negativos que eu tenho a apontar. Passando então agora para pontos positivos. A qualidade de construção. A meu ver, e tendo em conta o valor que custou então aqui a soundbar, eu acho que está uma qualidade de construção bastante aceitável. Só o facto de ter aquele tecido na frente dá logo uma pinta completamente diferente à soundbar, assim como ter aquele pinzinho com o GXT, com o logotipo de GXT, então na frente da soundbar. Ter RGB, todos nós gostamos de um RGB no nosso setup, por isso esta soundbar tendo o RGB para mim é um ponto positivo, apesar do ponto negativo que eu referi há pouco de não ser possível controlá-lo através de um software ou coisa do género. Para mim é um ponto positivo o facto de ter então o RGB. A nível então de dimensões da soundbar, que é o terceiro ponto positivo para o meu setup, fica impecável. Ali no sítio onde está então a minha soundbar, a Asto, esta soundbar encaixa na perfeição e tapa ali então o meu hub, que eu tenho um hub alimentado ali por baixo, tapa e fica muito fixe. Aqui com os RGBs a trabalhar e tudo, fica então altamente. Passando agora ao preço, já te falei da relação qualidade-preço, mas ainda não te falei do preço em si. O valor normal então aqui da Axon, da Trust, é de 29,90. E já sabes, se a quiseres adquirir, vai haver links lá em baixo então na descrição. E pronto, está apresentada Trust Axon GXT 620, a nova soundbar da Trust. Esta é a altura então em que eu te convido a deixar o like se gostaste deste vídeo, a subscrever o canal se gostas deste tipo de conteúdo e ativa o sininho para não perder nunca notificação de quando eu lanço um vídeo novo. Peço desde já desculpa aqui a minha voz e eu ver bastantes cortes, eu ainda estou um bocado adoentado, por isso é que na semana passada não houve vídeo, estou com alguma tosse, felizmente teste Covid negativo, mas apanho aqui um resfriado e prejudica-me aqui um bocadinho então a fazer o vídeo, por isso peço desde já desculpa por esta voz e também por estes cortes todos, que são alturas em que eu estou a tossir, não é nada bonito de se ver. Penso que ainda irei conseguir fazer um vídeo antes do Natal, mas caso não seja possível, desejo-te já a ti e toda a tua família, todos os teus queridos, um feliz Natal, cheio de coisas boas e rodeado de quem tu mais amas. E por hoje é tudo, espero que esteja tudo bem contigo e até o próximo vídeo.